Quem viu meus vídeos deve saber que eu sou muito fã de Tokyo Ghoul. Eu já trouxe o react do Tokyo Ghoul do Kanek, do Marquinhos, já trouxe do Nova Trop, já trouxe até mesmo do Rafão, que no caso ele vai trazer um som do Tokyo Ghoul. Eu não trouxe a música, o especial do Tokyo Ghoul do Unirap, eu vou trazer um dia desses. Mas do Enigma, velho, esse aqui vai ser a música que vai abalar geral. Vou trazer amanhã acerca do Scanor e Tainduban, se vocês quiserem. Comenta aí embaixo, se inscreve, deixa o like e bora bater 10 mil inscritos. Porque, meu amigo, esse canal aqui vai subir e só subir até o pódio. Lembrando que em Tokyo Ghoul, para quem já assistiu o anime, para quem já viu o mangá, deve saber que, primeiramente, no primeiro episódio, quem transforma o Kaneki logo de cara em um Ghoul no anime é a Rise, que no caso, essa senhora aqui, que no caso, essa bela moça, que na verdade parece ser uma boa pessoa, mas na verdade, não se engane, é um Ghoul, ou aparentemente, mas ela é muito sádica. Sendo que no mangá ela só aparece no capítulo 10, logo em alguns capítulos depois ela transforma o Kaneki em um Ghoul. E olha que ela acabou com uma pá de gente, velho, uma pá de gente. Lembrando que isso é meio coincidência, porque parece que a pessoa tem o mesmo gosto que você. O Kaneki foi ludibriado, ele foi enganado por uma Ghoul sem saber que a Rise gostava do mesmo mangá que ele, gostava do mesmo hobby que ele, mas o mesmo nem sabia que ela era uma Ghoul. E, velho, mesmo assim, Ghouls não se alimentam de carne, peixe, ovo ou até de legume e vegetal. Eles só vão se alimentar cerca de coisas que não sejam ácidas, não sejam cítricas ou até mesmo coisas que vão muito além disso. Por exemplo, eles vão comer carne humana. Velho, essa parte aqui do anime que eu vi que o olho da Rise, minha personagem favorita, que literalmente merecia ter um react só dela aqui no canal, e vai ter, se eu quiser, mano. Quando ela abriu aquela boca com aquele sorrisinho sádico dela e aquele olho ficou vermelho, de cara você percebe o quê? Que é um Ghoul, logo de cara. Mas eles escondem cerca de a sua identidade através de um tapa-olho, até mesmo uma máscara aqui na boca para esconder sua identidade, porque um Ghoul de verdade tem o quê? Cerca de 2 caudas, 3 caudas, 4, para indicar um nível de periculosidade, que tem isso no Ghoul também. Olha, se o Kaneki tivesse que escolher uma história, ou até mesmo escrever uma, seria uma história de terror baseada em Jujutsu? Seria, porque o que ele presenciou, até mesmo o que ele viu e acabou de se tornar, velho, não tá no mangá. Literalmente, só tem alguns episódios fillers que já aparecem no anime de Tokyo Ghoul, mas o que aparece no mangá, no capítulo 20 ao capítulo 30, mano, é só doideira, viagem total e até mesmo loucura, 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 e você fica perdido na história.
Mano, nossa! Nossa! Que voz, velho! O Enigma tá amassando essa música. Essa aí vai ser a música do ano, se não uma das músicas do ano. Porque se você visse a música que o Marquinhos lançou ontem, velho, aquela música do Pinóquio, não sei das quantas, é baseada em um jogo MMORPG, velho. Aquilo ali foi cinema. Agora, nessa parte aqui, o Caneca ele meio que está se confundindo, até mesmo não se reconhecendo, porque chega a ser uma crise existencial. E você está se perguntando, mestre Caio, o que é uma crise existencial? Mano, é quando você não conhece a si mesmo, quando você meio que não está mais reconhecendo a si próprio. Você está meio que se reconhecendo como um estranho. Como se você não tivesse meio que noção de quem você é ou o que você faz naquele momento. E nesse momento, o cara está se dividindo entre ser humano e ser um gol. Ele tem que escolher um lado. Se ele escolher cerca de um humano, aí vários gols vão tentar devorar ele como se fosse um pedaço de carne. Se ele for um gol, beleza, ele vai ser o rei. Lembrando que tem uma parte no anime também, no próprio filme de Tokyo Ghoul da Netflix, que, mano, um amigo dele meio que levanta meio que outra pessoa, só que a outra pessoa que tá meio que devorando o amigo dele no live action da Netflix Tokyo Ghoul, velho, ele nem sabia que era um gol, ele nem sabia que tinha poderes de um, foi depois que quando instigou a raiva dele, ele se transformou em um sem saber. Foi aí que ele encontrou a cafeteria que a maioria das pessoas que trabalham lá são gols, mas eles trabalham disfarçados de humanos. Até aí, beleza. Totalmente ele está meio que conformado com isso, para ele não chamar muita atenção da segurança pública. Velho, só agora que ele percebeu o que ele é, porque isso bateu de acordo com o que eu falei antes. Que se você pegar o filme Netflix, Tokyo Ghoul, você literalmente vai saber que bate com o mangá e bate com o anime. Porque até o momento, a Netflix não tem um anime, nem sequer um mangá de Tokyo Ghoul. O que é uma pena, porque eu ia assistir de montão. Já tem umas 8, 11 temporadas de Tokyo Ghoul, que é muito bom. Recomendo vocês assistirem. Tá na Crunchyroll, se vocês quiserem assistir. Velho, é bom demais Tokyo Ghoul. Esse anime pra mim é o melhor, é o melhor. Bom. Olha, aí é fogo. Porque quando ele sentiu dor, fome, até mesmo pesar de perder alguém querido, foi a mesma coisa que ele meio que sentir meio que uma estaca, uma faca no coração dele, como se ele não pudesse nem fazer nada. Sabe? Ele tá se sentindo impotente. O Kaneki tá se sentindo tão impotente que ele não tá nem sequer fazendo nada. E tipo, eu até entendo a dor dele, eu entendo a frustração, a raiva. Sei que ele tá dividindo entre humano e gol, mas não é pra tanto. Eu sei que ele agora é um gol, que ele precisa se defender, mas se não fizer nada agora, a segurança pública vai atrás dele e de quem estiver junto com ele. Tipo assim. Olha, ele quer evitar conflitos, mas mesmo assim, vira e mexe. Em Tokyo Ghoul, na temporada, tem um gol atrás do outro que, em vez de simplesmente fazerem contato direto, até mesmo formar uma aliança
que foi a primeira temporada que eles fizeram cerca de um treinamento do Kaneki para ele ficar muito mais overpower do que ele já tava, beleza aí. Porque, mano, todo mundo sabe que Kaneki ele é muito fraco na primeira season. Segunda e terceira, ok, tem aliança de duas raças de Ghosts, no caso, aqueles que caçam outros Ghosts, aqueles que se alimentam de outros Ghosts. Beleza. Mas precisava disso tudo? Precisava, porque cedo ou tarde o Karen vai se tornar o rei dos Ghosts. Investigadores não podem se identificar. Existem gols que não conseguem a comida caçar. Esses mesmos gols não. Lembrando que esses gols que não conseguem caçar sobre a comida são meio que gols predatórios. Eles meio que invadem o território até mesmo a fronteira de outros gols sem ser o seu território, para depois meio que caçar e devorar aqueles que são similares ou próximos aos seus. É como se fosse uma hiena e até mesmo outro tipo de animal, incluindo uma raposa, que gosta de roubar a comer os outros. Basicamente isso. Olha, nesse ponto aqui, o Kaneki ele já não sabe se ele quer lutar pela segurança pública, se ele quer lutar pelos gols, porque na quarta temporada de Tokyo Ghoul, principalmente no mangá que tá lá no capítulo 120 ao 140, mano, fica confuso, porque ele não sabe se os ideais da segurança pública são para acabar com os gols que são maus, ou somente todos de uma vez, para que o mundo, sabe, fique totalmente restaurado. Mas não, se eles descobrem que ele é um gol, ferrou geral, velho. Agora, a Tenko foi a única pessoa que teve apreço e também conheceu o próprio Kaneki por ele ser um novato na parte de gol. Ela que treinou o próprio Kaneki para ele ser o que ele é até agora, que no caso, um gol experiente em combate. Porque se não fosse ela, eu não sei o que o Kaneki seria. Até porque ele é um personagem muito bom, muito end, good vibe, até mesmo muito 10. E o próprio Nick Higma, velho, nossa, esse sabe como fazer uma música muito end. Velho, nessa parte aqui, ele não quer ser um assassino, ele não quer liberar esse lado do gol, mas é necessário, porque ele sabe que está cercado pela segurança pública, principalmente do universo do gol, que eles querem caçar os gols que são amigos dele. E se ele não fizer, outro fará e fará pior. E, cara, eu diria aqui que o Kaneki tem potência para virar o rei de todos os gols? Tem sim, porque lá na oitava temporada, episódio 12, Nasce um Rei, parte 1, parte 2, é mostrado que ele vira a lei sobre os gols, o rei gol. Velho, tem um monte de luta que aparece, principalmente em Tokyo Ghoul. Tem um monte de luta, é muito fit, é muito incrível e torna isso muito rushado e também muito mais puxado para combate em si. Porque se você vê os combates que tem no mangá de Tokyo Ghoul, que são cerca de uns 39, por assim dizer, é incrível, é bacana, é até mesmo muito bom mesmo. Recomendo muito vocês lerem o mangá de Tokyo Ghoul, se vocês tiverem interesse. Mano, é muito bom mesmo.
Lembrando que essa Valkyrie é meio que uma organização para depois eles descartarem o Kanek e depois ficarem no topo de outros gols que são inferiores a ele. É como se fosse uma monarquia entre os gols, que no caso só o rei está no topo, aqueles que são literalmente os mais de classe baixa ficam embaixo e aqueles que são possivelmente submissos a ele ficam na base. É como se fosse uma pirâmide. Por trás dos meus olhos, tu sabe, me transformou. Tentando fugir, vamos encurralar. E amor e quer me levar em troca, vai salvar. Pode ser uma mentira, mas não posso arriscar. Mas a realidade era muito pior do que eu esperava. Olha, ele não sabe se ele está contando uma mentira, se ele está contando a verdade, porque em Tokyo Ghoul você meio que fica se perguntando assim: será que esse personagem meio que está contando a verdade? Ou será que é mais uma balela? Será que ele está meio que mentindo? Porque você não vai saber, você nunca vai saber se ele está meio que te enganando, te ludibriando, ou até mesmo fazendo você de um otário, de um burro. Que, cara, aquilo dali mexe com Kaneki porque vira e mexe tem um flashback no mangá e também no anime tem cerca de uma onda de flashback, que são uns 3 ou 4 episódios só de flashback, mostrando que o personagem tem cerca de um momento muito rápido. Pesado, velho, pesado. Eu até entendo que a segurança pública tem sempre os seus lados meio cruéis, até mesmo muito pesado, mas eles colocaram a injeção anti-gol no próprio Kaneki, que já é um gol por conta da Rise, que é uma gol, mas, velho, eu não sei se esse soro faz efeito nele, se ele é imune, ou acaba adquirindo cerca de anticorpos para ele meio que sobreviver a isso. Não sei, mas o mangá já mostra que esse soro não faz quase nada nele. Basicamente isso. Bizarro, velho! Bizarro! Tokyo Ghoul literalmente é muito bizarro, porque quando você tira cerca de partes de um gol, que é uma parte humana, seja o pé, até mesmo a mão, o braço, ele meio que volta, porque se o Kaneki meio que fosse um humano normal, um humano mesmo, ele já teria perdido basicamente o corpo todo. E eu não tô brincando não, velho, não tô brincando não. Porque se o Kaneki ele fosse humano mesmo, ele estaria completamente lascado. Como ele é um gol, então ele tem regeneração celular como se fosse o Wolverine e Deadpool. O quase que não saía. Velho, é muita cachaça com drogas, é muita viagem. Mano, literalmente muita viagem mesmo. Se tem um anime mais viajado de todos que eu quero ler, literalmente o mangá inteiro, é Tokyo Ghoul, porque ele é muito viajado. Sempre segui o que minha mãe disse. Além disso, eu me morreu de exaustão por ajudar tudo e todo. Velho, qual é a mãe que diz pro filho que ele morreu de desgosto só por tentar ajudar uma pessoa? Isso lá é mãe aonde? É mãe aonde, velho? Basicamente, eu não sei se isso é mãe, não sei se isso é somente pra enganar o Kaneki, não faço ideia, mas vamos seguir em frente porque tem muita coisa. Se ela tivesse me escolhido, eu não teria que viver tão sozinho. Mas isso é gentileza.
Olha, aqui o Kaneki tá se culpando porque, cara, se a mãe dele tivesse escolhido ele, ele não teria passado por esse perrengue, por essa tortura, por ter se tornado um gol. O que tivesse vindo pela frente não teria acontecido, não teria. Porque imagine como seria o Kaneki se ele não se tornasse um gol, ou até mesmo se ele não tivesse até mesmo o hábito de se tornar alguém muito bolado nesse anime. Aí ficaria só uma pessoa normal que vira e mexe em 3 episódios, puf, já era, acabou. Como Jason, pela vida não tem respeito. Essa organização, só crescer assim nada for feito. Só ainda conseguir suportar. Ele pode perdoar. Se demorar te superar e aceitar o que sou. Velho, agora sim ele aceitou que ele é um gol. Porque de tantas pessoas que ficaram dizendo que ele devia meio que rejeitar esse lado humano, que ele devia até mesmo aceitar o que ele é e reprimir o que ele não era, é aí que tá o pulo do gato. É aí que tá o pulo do gato, porque já mostra isso no capítulo 230 pro 340 do mangá, que, velho, aquilo ali é cinema. É basicamente cinema. Se você meio que vê isso no mangá e Tokyo Ghoul e puxar isso pra 7ª temporada do anime, aquilo sim é cinema. É basicamente cinema. Tokyo Ghoul é incrível. Que isso, papai? Que isso, velho? Kaneki agora ficou awesome. Ele ficou overpower, velho. Ele ficou muito brabo. Mano, é esse tipo de Kaneki. É esse Kaneki que eu conheço. É esse o homem que literalmente faz jus ao nome. Porque, cara, a música não se chama Reprimido, não se chama literalmente o humano. Se chama faminto, aquele que se alimenta de sua presa. E aqui o Kaneki está fazendo jus à música, fazendo jus ao nome, que no caso Tokyo Ghoul fala sobre isso, sobre caçar ou ser caçado, devorar ou ser devorado. Velho, melhor música indie rock que eu já ouvi. Porque Tokyo Ghoul já prova isso. Já mostra isso de uma forma animal, mais brutal, um pouquinho mais de tudo. Que você fica, nossa, velho! Esse sim tem potencial. Esse sim é o personagem bolado. Olha, a parte do cabelo dele embranquecer e até mesmo dos olhos dele ficar vermelho somente um, já mostra que é uma parte característica do lado do gol do Kaneki. Eu não culpo, mas eu acho bem descolado até mesmo. Muito maneiro. Um personagem que tem cabelo branco já mostra isso em Jujutsu Kaisen, que o Satoru Gojo tem cabelo branco. É maneiro, é bem descolado, eu gosto disso. E, mano, se você chegou até aqui, se inscreve para não perder nada.